Em março de 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines desapareceu misteriosamente durante uma viagem de Kuala Lumpur para Pequim, com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo. O incidente desencadeou uma enorme operação de busca internacional, mas em janeiro de 2017, os governos da Malásia, Austrália e China encerraram as investigações sem resultados conclusivos. Até hoje, as razões para o desaparecimento da aeronave permanecem desconhecidas. Especialistas acreditam que o avião pode ter sido desviado intencionalmente, uma vez que ele saiu significativamente de sua rota, sugerindo que estava sob controle manual. A teoria mais aceita é a de um possível sequestro. Um ano após o início das buscas, Ian Wilson afirmou ter identificado o possível local do acidente no Google Maps, em uma área isolada da selva cambojana. Determinados a investigar, Ian e seu irmão Jack viajaram até o local, mas tiveram que interromper a expedição devido às condições perigosas do terreno. Eles planejam retornar à região no futuro para continuar a busca. Apesar da especulação, autoridades descartaram a possibilidade de o avião avistado no Google Maps ser o voo 370. Detritos confirmados da aeronave foram encontrados anteriormente em praias da costa africana, como Madagascar e Tanzânia, o que torna improvável que tenham se deslocado da selva cambojana até o Oceano Índico. No entanto, algumas evidências apontam para o espaço aéreo cambojano como uma possível localização do desaparecimento, já que a aeronave perdeu contato enquanto, supostamente, sobrevoava essa região. O mistério continua sendo um dos maiores enigmas da aviação moderna. O avião desaparecido da Malaysia Airlines era um Boeing 777, com cerca de 74 metros de comprimento. Usando a ferramenta de medição do Google Maps, o comprimento do avião visível na imagem de satélite corresponde quase exatamente ao tamanho do modelo desaparecido. Além disso, alguns moradores cambojanos relataram ter visto uma aeronave com um emblema semelhante a uma pipa sobrevoando a mesma área na época do desaparecimento. Essas evidências contraditórias alimentaram teorias da conspiração, com algumas pessoas sugerindo que os destroços encontrados nas costas africanas poderiam ter sido plantados pelas autoridades da Malásia. Segundo essas alegações, isso seria uma tentativa de encerrar rapidamente o caso e evitar admitir falhas significativas na busca inicial. Embora o local exato da queda do voo 370 permaneça desconhecido, muitos consideram possível que a aeronave ainda esteja em algum ponto não identificado. Mesmo que o avião avistado no Google Maps não seja o voo 370, o fato de haver uma aeronave não documentada, aparentemente abandonada no meio da selva cambojana, é um mistério inquietante por si só. Essa cena inquietante foi registrada em um parque público em uma pequena cidade na Holanda, em 2013. Um usuário do Reddit, chamado Incav, compartilhou uma imagem intrigante com a legenda: "Um assassinato perto da minha casa", no Google Maps. A foto, capturada por satélite, mostra o que parece ser um rastro de sangue em uma doca. Apesar da baixa qualidade da imagem e da dificuldade de interpretação, muitos acreditaram que ela mostrava duas pessoas arrastando um corpo em direção à água. Com a publicação rapidamente viralizando, a polícia iniciou uma investigação para determinar se um crime havia de fato ocorrido. Investigadores e jornalistas visitaram o local e entrevistaram comerciantes próximos, mas ninguém relatou ter visto algo fora do comum. A possibilidade de alguém se livrar de um cadáver em plena luz do dia, em um parque movimentado, parecia improvável. No entanto, o caso ganhou mais atenção, e outras imagens igualmente misteriosas começaram a ser associadas a capturas de satélite do Google. Uma semana após a postagem, uma mulher de 52 anos, chamada Jacqueline Akunen, afirmou ser parte da cena retratada. Segundo ela, estava brincando com uma amiga e seu Golden Retriever marrom na doca. O rastro de sangue, explicou, era apenas água pingando do cachorro, que adquiriu um tom avermelhado na imagem devido à iluminação. Apesar dessa explicação, analistas forenses não se convenceram totalmente. Especialistas alegaram
que as manchas na doca se assemelhavam a padrões típicos de sangue e que a forma como o líquido parecia distribuído indicava que algo pesado poderia ter sido arrastado em vez de ser apenas um gotejamento de água. Anos depois, uma equipe forense voltou ao local com equipamentos avançados para reexaminar a cena, mas o mistério permanece sem uma conclusão definitiva. Eles não encontraram vestígios de sangue na doca, mas mencionaram que é possível que quaisquer traços tenham desaparecido completamente devido ao tempo que se passou. O debate permanece. Seria a imagem apenas uma cena inocente de duas mulheres brincando com um cachorro ou algo muito mais sombrio? Curiosamente, se você verificar o local no Google Maps atualmente, é possível notar um círculo vermelho brilhante com duas linhas no centro da doca. No entanto, nenhuma explicação oficial foi dada sobre o que isso significa. Outro incidente intrigante aconteceu em Sonora, no México, onde o Google Street View registrou uma cena peculiar. 4 homens mascarados parados no meio da estrada. Um deles usava uma máscara do filme Pânico. Outro vestia uma máscara tradicional de luta livre mexicana. Um terceiro tinha uma máscara de lobisomem. E o quarto estava com uma balaclava e um chapéu. Depois que essa imagem foi postada no Reddit, várias teorias começaram a surgir para explicar a cena bizarra. Uma delas sugere que essas pessoas estavam celebrando o Dia de los Muertos, uma tradição mexicana que envolve o uso de máscaras e fantasias para honrar os ancestrais. Durante essa festividade, é comum que pessoas dancem nas ruas e convidem os transeuntes a participarem. Segundo uma lenda local, quem aceita o convite deve dançar com o grupo por 7 anos consecutivos para evitar ser assombrado por espíritos. Embora essa teoria pareça plausível, a foto foi tirada em abril, enquanto o Dia de los Muertos ocorre em novembro. Isso levou muitos a acreditar que os homens estavam mascarados por outros motivos. Alguns especulam que poderiam ser membros do Cartel de Sonora, uma organização criminosa notória na região. A área onde a foto foi tirada é conhecida pela influência do cartel, levantando a possibilidade de que algo sinistro estivesse acontecendo naquele momento. Ainda assim, não há confirmação de que os homens mascarados tenham ligação com o cartel. Essa cena intrigante é apenas mais um exemplo de eventos estranhos capturados por câmeras do Google Maps, que continuam a alimentar mistérios ao redor do mundo. Perto de uma estação ferroviária no oeste de Tóquio, uma cena peculiar foi registrada. Pessoas usando máscaras de pombo. Embora a imagem pareça um pouco inquietante à primeira vista, descobriu-se mais tarde que tudo não passava de uma encenação artística criada por um grupo de estudantes de arte de uma universidade próxima. Entretanto, é improvável que algo semelhante explique as imagens capturadas no México, onde o contexto e a atmosfera eram muito diferentes. Em 2019, um homem chamado Jerry Nyman estava simulando uma rota de ônibus escolar na Flórida, utilizando o Google Maps. Na época, Jerry trabalhava para o Departamento de Transporte do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. Sua função era garantir que as rotas de ônibus fossem seguras, permitindo que as crianças embarcassem e desembarcassem sem a necessidade de andar próximas a estradas movimentadas. Um dia, Jerry recebeu um e-mail de uma escola secundária local pedindo para verificar a segurança das rotas de ônibus. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao analisar a área no Google Maps, Jerry percebeu que a escola ficava próxima à casa de sua ex-namorada, Erica. Enquanto revisava a rota, ele notou algo estranho. Um carro branco parecia submerso na borda de um lago artificial, próximo à casa de Erica. Curioso, Jerry entrou em contato com Erica para perguntar se ela já tinha notado o carro. Ela disse que não, mas se ofereceu para ir ao local investigar. Como a água era turva e de cor marrom, Erica pediu ajuda a um vizinho. Juntos, confirmaram que realmente havia um carro no lago e chamaram a polícia. Quando as autoridades chegaram, interrogaram Jerry, suspeitando de seu envolvimento. Ele explicou que havia descoberto o carro por acaso no Google Maps. Surpreendentemente, ao retirar o veículo do lago, a polícia encontrou um esqueleto no banco do motorista, ainda com um cinto de segurança. A investigação revelou que o carro pertencia a William Mould, um corretor de hipotecas de 40 anos, que havia desaparecido em 1997.
Na noite de 7 de novembro daquele ano, William foi visto em uma boate e, por volta das 21h30, ligou para uma namorada, avisando que estava a caminho de casa. Testemunhas relataram que ele não interagiu muito com outras pessoas naquela noite. Apesar de ter consumido algumas bebidas, William Mould não parecia estar embriagado quando saiu do clube por volta das 23 horas, dirigindo seu sedã branco. Aquela noite seria a última vez que alguém o veria com vida. Após seu desaparecimento, sua namorada alertou as autoridades e a polícia deu início a uma investigação. No entanto, sem pistas concretas, o caso logo esfriou. Devido à escuridão da água na lagoa de retenção, não é surpreendente que o carro tenha permanecido oculto por 22 anos, até ser finalmente identificado através do Google Maps. As circunstâncias que levaram ao desaparecimento de William e como seu carro foi parar no lago ainda permanecem um mistério. New Baltimore é uma pequena cidade localizada em Nova York, com uma população de pouco mais de 3.000 habitantes. Em 2007, as primeiras imagens da cidade foram carregadas no Google Maps. No entanto, diferentemente da maioria dos lugares na plataforma, as imagens da vista da rua apresentavam uma aparência corrompida. Isso fazia com que a cidade parecesse distorcida e descolorida, muito diferente da realidade. Curiosamente, ao reduzir o zoom, o problema desaparecia e as ruas, casas e pessoas voltavam ao normal. Essa falha permaneceu no Google Maps por 8 anos, até 2015, quando a empresa finalmente resolveu o problema ao atualizar as fotos de New Baltimore. Apesar disso, o motivo por trás do erro nunca foi esclarecido pelo Google. Embora falhas em equipamentos sejam comuns, o caso de New Baltimore se destacou por ser único. Foi o único local na plataforma em que toda a cidade apresentava essa distorção. Além disso, mesmo após a correção em 2015, algumas pessoas relataram que pontos específicos da cidade ainda exibiam temporariamente uma versão distorcida e perturbadora de sua paisagem. Como o Google nunca divulgou informações sobre o que causou o problema, várias teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que não foi apenas uma falha técnica, sugerindo que New Baltimore poderia ser um portal ou até mesmo uma cidade assombrada. Até hoje, há quem diga que a falha nunca foi completamente solucionada. A história por trás desta imagem do Google Maps é particularmente inquietante. Na noite de 14 de agosto de 2009, Kevin Barrera foi tragicamente assassinado em uma trilha que cruza os trilhos da ferrovia entre North Richmond e São Pablo, na Califórnia. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte por um transeunte, que acionou a polícia. Apesar das investigações, a motivação do crime nunca foi descoberta e o caso permanece sem solução. 4 anos depois, em 2013, o pai de Kevin estava navegando no Google Maps utilizando a visão por satélite, quando encontrou algo perturbador. Por coincidência, as imagens capturadas mostravam o local exato do incidente no dia seguinte ao crime. A visão aérea revelava um carro de polícia e 5 investigadores próximos aos trilhos. Ainda mais chocante, o corpo de Kevin Barrera também era visível na cena. Após o pai de Kevin denunciar a imagem, o Google a removeu em apenas 8 dias. No entanto, o impacto emocional para a família já havia sido causado. A região de Richmond, conhecida como Triângulo de Ferro, é um ponto crítico para homicídios. Entre fevereiro e outubro de 2013, 6 assassinatos ocorreram perto desses trilhos, embora esta tenha sido a única vez que um deles foi capturado e exibido publicamente nas imagens de satélite do Google Maps.